O estado de São Paulo, organizado em seus 645 municípios, atualiza neste momento a discussão regional em relação às distribuições administrativas metropolitanas, às aglomerações urbanas. Estão conosco nos estúdios múltiplos da Rádio da TV Câmara o deputado estadual Sebastião Santos, que atua em relação principalmente a esta temática, e o vereador do Republicano Edson Miguel, que recebe o colega aqui da Assembleia Legislativa, que são nossos parceiros, inclusive nessa missão pública pelo interior, de traduzir essas informações junto a você que nos ouve pela Rádio Câmara e nos acompanha pelos canais abertos e fechados da TV Câmara Bauru. Sebastião Santos, deputado, muito obrigado por sua visita. Eu que agradeço, Nelson, agradeço a todas as pessoas que nos assistem e nos ouvem nesse momento. E é um grande prazer estar aqui falando sobre um tema de grande relevância nesse momento, Nelson. Vereador Edson Miguel, obrigado por participar conosco. O senhor que integra a mesa diretora e sabe como é importante a gente discutir as questões regionais. Eu que agradeço, Nelson, e também muito obrigado a todos que nos ouvem, nos assistem pela Rádio, TV Câmara, pelos canais abertos ou fechados aqui. E nós queremos, sim, atuar juntamente com o deputado Sebastião Santos, ajudando, auxiliando o nosso município a fazer esse trabalho da aglomeração urbana, ao desenvolvimento aqui do nosso município. Deputado, ia pedir a experiência do senhor. O senhor está acostumado com a questão da aglomeração urbana, a definição técnica de regionalização, assim como a criação das regiões metropolitanas, como tem em Santos primeiro, para quem nos ouve e nos assiste entender essa dinâmica desses projetos. Bom, Nelson, a aglomeração urbana ou a região metropolitana é um novo formato que se tornou necessário porque os municípios, eles muitas vezes deixam as políticas públicas regionais para optar apenas por um pensamento de que aquela cidade precisa desenvolver de alguma forma um programa, um projeto, e com isso você não discute os vários temas necessários para com toda a região. Nós temos aí um posicionamento do Estado e será motivo de audiências públicas em nossa cidade, justamente para debater essa questão com a população. Nós estamos falando de uma regionalização de uma forma bem organizada. Então, nós vamos ter aí, no mínimo, 19 municípios que vão estar falando sobre um tema, estarão trazendo uma discussão, vão ter que se adaptar, porque nós teremos os conselhos, e esses conselhos eles serão consultivos, eles vão consultar todos os interessados para poder tirar realmente um belo de um projeto para buscar recursos e buscar a ação do governo estadual em todas as áreas das 19 cidades. Então, para um exemplo, a aglomeração urbana de Bauru vai ser constituída por 19 municípios. Esses municípios, eles estão aí organizados com 633 mil pessoas, um pouco mais, um pouco menos, mas é por aí. E esses habitantes, eles hoje têm um PIB de mais de 25 bilhões aqui na região. Então, esses 25 bilhões, eles se agregam de que forma? Os impostos que são recebidos, como o ICMS pelo governo do Estado de São Paulo, está sendo levado ao orçamento do Estado. E esse orçamento, qual é a fatia que está sendo distribuída para aqueles que estão pagando os seus impostos aqui nessa aglomeração urbana? E em que precisamos utilizar? Precisamos de mais segurança, precisamos de mais educação, precisamos de organizar o social, precisamos de saúde, vamos construir um hospital regional, vamos construir uma estrutura pontuada em algum município. Como vai ser essa organização? Tudo isso é um modelo para que a população, a partir de hoje, comece a conversar. Porque se a população não conversar, ela achar que apenas vai ser um rito técnico. Vamos criar uma aglomeração e está certo. Não está certo. Porque nós teremos as discussões
separadas. Nós teremos um conselho consultivo criado principalmente nas câmaras municipais. Então nós teremos os vereadores muito atuantes. E aqui eu quero chamar aí o vereador Edson, que ele vai precisar, junto com seus pares aqui, realmente debater muito, principalmente a questão do plano diretor. O plano diretor, que é uma lei que se estabelece políticas públicas durante os próximos 10 anos. E que aqui na cidade, infelizmente, nós temos aí um plano diretor que já está ultrapassado e que precisa se fazer uma grande discussão com a população. E essa discussão, ela tem que vir lá da periferia, lá das associações, de todos os entes ligados ao município, para que o município se organize e assim todos os organizados possam fazer um grande debate e buscar recursos, buscar a interligação de um ponto para o outro, buscar a questão do meio ambiente. Nós temos a questão hídrica hoje com um grande problema e que é regional. Se faltar água aqui, mas se porventura passa aí um rio que esteja contaminado em Bauru e esse rio for seguindo para as outras cidades, ele vai automaticamente ter uma contaminação em todos os outros municípios, não podendo utilizar-se daquela água. Então, é uma grande discussão, Nelson, e eu acredito que Bauru, como está muito bem centralizada no nosso estado, olha, vai ser um exemplo para muitas outras regiões aqui do interior paulista. Vereador Edson, a apresentação do deputado Sebastião dá a dimensão dessa questão do pensar coletivo, a partir do significativo exemplo da água, que as nossas interdependências aqui, como a gente sabe aqui, 38% do nosso abastecimento de água superfície depende de Agudos, depende de Piratininga e depois, na sequência, do Artine, Avaí, do que a gente devolve para o rio e em quais condições, né? Com toda certeza, Nelson. E Bauru, ela não pode ficar apenas nessa dependência. Até porque o comércio, as pessoas de fora, de Agudos, do Artina, as pessoas do nosso entorno, elas vêm para Bauru para se usufruir dos benefícios que tem aqui. E se tratando dessa aglomeração, nós podemos parar e pensar o seguinte: nós estamos no maior entroncamento hidroferroviário da América Latina. Quer dizer, vai ficar fácil para todos os lugares. Assim como as águas, nós usufruímos das águas dos rios de outros locais, nós vamos ter essa regionalização para que haja um desenvolvimento em todo o trabalho e nas políticas públicas das cidades vizinhas e também do nosso município. Deputado, o senhor comentou sobre essa questão geográfica, administrativa, para as pessoas aproveitarem de novo a compreensão e abusar da experiência do senhor em relação a isso. Não se trata meramente de divisão regional geográfica, se trata de instâncias de interlocução entre esses municípios. Exato. Vamos colocar um ponto aqui, que seria a saúde. Se nós formos fazer uma análise desses 19 municípios que formarão aí, a princípio, né, porque haverá um grande debate quanto a isso, mas esses 19 municípios, quantos hospitais hoje existem? Esses hospitais, eles fazem qual tipo de procedimento? Qual é a área de atuação? É cardiologia? É a questão de cirurgias eletivas, de ações contra a ortopedia. Então, nós vamos criar uma discussão de que podemos ter em Bauru um hospital realmente com uma condição para atender casos mais problemáticos, como um acidente que houve numa das rodovias que aqui cortam a cidade e rapidamente precisa-se de toda uma equipe multidisciplinar para poder atuar naquela pessoa, para que ela possa se restabelecer a sua saúde. Mas uma cirurgia de hérnia precisa vir para Bauru
ou vamos criar um centro de saúde para poder fazer uma pequena cirurgia em outro município. E com isso, o recurso que viria só para Bauru passa a ser dividido também para os outros municípios e fazendo com que especialidades específicas sejam atendidas naquele município. Então, o que você faz? Você tira o acúmulo de pessoas que estão aqui esperando, muitas delas, como a gente estava conversando aqui ontem, nós temos pessoas numa fila de ressonância há um ano esperando uma ressonância. Agora, se nós tivéssemos um centro integrado de ressonância numa das cidades, nós poderíamos levar isso muito mais rápido. Nós poderíamos criar uma dinâmica de atendimento muito mais rápida. Então, nós vimos na questão do Covid justamente isso, a desorganização das regiões para com a questão da saúde. Por quê? A pessoa está lá no município, vamos supor, de Borebi. Borebi vai fazer parte da aglomeração urbana de Bauru. Borebi não tem uma estrutura de UTI, vamos colocar assim. Não tem um médico especialista, um pneumologista especialista que possa atender a pessoa. Então, o que você faz? Você pega essa pessoa, coloca dentro de uma ambulância e corre para onde? Para Bauru. Mas Bauru já tem os seus casos. Bauru já tem uma situação comprometida. Então, o que acontece? Essa pessoa vem, não tem um leito para ela ser colocada, para ser atendida. Ela vai ficar num corredor, muitas vezes ligada ali ao oxigênio, onde os médicos atendem ela no corredor, não com equipamentos necessários para que ela fosse realmente receber o tratamento adequado. Então, nós vimos isso no estado inteiro, perdemos mais de 500 mil pessoas já, e infelizmente, por quê? Porque faltou uma organização na questão da saúde. É uma doença nova, é uma doença que ninguém conhece, mas desde 2003, a China já passa por essa situação. O problema é que o Brasil não olhou que isso iria chegar aqui, mesmo já tendo convivido com outras doenças, como o H1N1, que saiu de lá, a gripe aviária e outras que vieram do Oriente, chegaram aqui no Brasil, fizeram parte das nossas vidas e nós conseguimos eliminá-las. Mas o que nós vemos hoje? Uma desorganização. E os municípios muitas vezes são obrigados a fazer o quê? Para não entrar em colapso, fecha todo o município, o comércio é fechado a estrutura de trabalho, como eu posso citar a cidade de Barretos, de Franca, que fecha tudo. Ninguém ia trabalhar, ninguém voltava do trabalho, ninguém entrava na cidade, ninguém saía da cidade. Mas isso por quê? Faltou uma organização daquela região. E é isso que o governo está propondo. Vamos nos organizar do jeito que está muito difícil. Os recursos do governo do estado de São Paulo vêm para o município A, B ou C, mas muitas vezes não são utilizados da forma regionalizada. E com a aglomeração isso vai acontecer, Nelson. Eu acho que é uma grande novidade para a partir de agora a gente poder se organizar com todos os entes realmente do poder público, do poder judiciário, e as ideias chegarem a um consenso de que venham fazer o melhor pela população. Edson, de novo, a experiência do plenário de debater os assuntos locais, que no caso da pandemia, do exemplo do deputado Sebastião Santos, em muitos deles são regionais e se exacerbaram, infelizmente, nesse momento, né? 2 reforços de argumentos que o senhor tem acompanhado no plenário. A radioterapia, a gente tem que depender de serviço contratado em Jaú. Neuropediatria, o paciente não tem o serviço referencial em Bauru, tem muitas especialidades, é verdade, e vai lá para Botucatu. E a gente tem essa situação desconexa em relação a esse atendimento regional. E é verdade, né? E nós sentimos a debilidade, por exemplo, aqui em Bauru, Nelson, que eu até falei em plenário esses dias, um pós-Covid. Veja uma situação. Qual o apoio, qual o amparo que a população de fora, não apenas de Bauru, porque esses dias eu atendi uma pessoa de Duartina, que ela precisava de algum local que atendesse o pós-Covid.
Quer dizer, são situações que tem... Bauru, essa aglomeração vai trazer uma resposta, vai trazer um fôlego, vamos colocar assim, um fôlego de volta para os municípios, porque regionalizando cada cidade com alguma coisa, um tratamento intensivo, uma recuperação, no caso aqui do Covid, Bauru atendendo os municípios dessa forma, poxa, vai poder socorrer e ajudar e salvar vidas, que é a parte principal. Deputado, mais uma informação importante, as pessoas que estão habituadas com a questão administrativa, de gestões de decisões lá na Assembleia, por exemplo, quando discute a alocação de recursos para cada uma das regiões, para quem nos acompanha já está acostumado aqui, inclusive das audiências públicas regionais da Assembleia Legislativa, mas aí fica preocupado, bom, mas nós temos a Diretoria Regional de Saúde hoje, que cobre tantos municípios, aí quando você olha o mapa da Diretoria Regional de Ensino, cobre outros tantos municípios, não há uma distribuição no mesmo mapa da proposta da aglomeração urbana. Isso seria ajustado? Com certeza, Nelson. Eu acho que essa discussão ela vem de encontro a isso. É uma atuação do governo do estado que já está ultrapassada. Nós temos muitas diretorias que hoje estão com pessoas já com uma idade avançada, com uma idade que ela se aposentou ali na diretoria, e porque o salário, ele é um salário pequeno, é um salário deficitário muitas vezes, ela fica no cargo mesmo sem ter condição física ou psicológica, por ter vários problemas dentro da sua estrutura de vida, e ela já não tem mais condição de dar o suporte necessário para que os assuntos pertinentes àquela pasta, ou educação, ou social, ou saúde, ou segurança, ela não consegue mais levar a um desenvolvimento. E aí eu tenho, como exemplo, eu tenho 8 emendas já há 1 ano e meio na DRS, na DRADES, e na DRS, não daqui dessa região de Bauru, mas em outra região, que 1 ano e meio eles não conseguiram subir o projeto para o São Paulo sem papel ainda. Eles não conseguiram finalizar os orçamentos, eles não conseguiram finalizar todo o trâmite necessário para que aquela determinada entidade ou aquele determinado município venha receber o recurso e venha aplicar em prol da população. Então é um dinheiro que há 1 ano e meio está paralisado. Quando a gente cria uma aglomeração urbana, nós temos aí o Conselho Consultivo, que é formado pelo Poder Legislativo, e que serão criadas também as câmaras temáticas. Se eu envio para cá um recurso para cuidarmos de uma área de meio ambiente, então eu tenho um grupo de pessoas que já planejou qual é o cuidado que ela vai ter com aquela área. Então, quando o dinheiro chegar, ela já está com tudo pronto, porque nós atuamos em cima de uma necessidade real. Não é apenas um ofício que foi levado pedindo A, B ou C e que chegou. Não, é um projeto pronto que está sendo ali bancado pelo governo estadual através de uma indicação de uma pessoa que conhece o assunto, que foi informada sobre o assunto e que vai ter o início, o meio e o fim da ação com muita rapidez. E aí, Nelson, eu quero até deixar aqui uma aspas. Nós, nessa pandemia, encontramos municípios que não tinham medicamentos para fazer a intubação das pessoas. Sim. E o que acontece? Rapidamente, quando foi nos trazido a demanda, a necessidade, e nós fomos debater com o governo, rapidamente o governo já se posicionou. Em 2 dias nós tínhamos recurso fundo a fundo, que foi uma lei que nós rapidamente instituímos, votamos por praticamente unanimidade. Esse fundo a fundo, ele tira essa participação, muitas vezes, das diretorias regionais. Existe uma necessidade comprovada, precisa de atendimento urgente, então o fundo a fundo faz o quê? Envia o recurso e a entidade ou município comprova o uso daquele recurso para o determinado fim. E aí você tem a fiscalização já por parte do Tribunal de Contas. Então, você vai na contramão. Quando a gente tem hoje uma questão de DRS, uma DRADES, uma DREL, você tem uma indicação, o recurso vem,
eles fazem o posicionamento, vê todo o projeto primeiro, para depois liberar o recurso. Muitas vezes, isso demora anos. Agora, o governo, com a lei que nós aprovamos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, vem na contramão disso. Ele diz, qual é a sua necessidade? Eu preciso de recursos para comprar uma ambulância. Ótimo. Então, qual é o recurso? É 200 mil reais. Então, eu aporto os 200 mil reais, rapidamente o município já faz o chamamento, já faz a sua licitação e já compra o equipamento e já atende a população. Então, a aglomeração vai trazer um grande debate, Nelson, um grande debate para o crescimento de Bauru e da região. E como você estava falando dos municípios, nós estamos falando aqui, olha, de que esses 19 municípios serão Agudos, Arealva, Avaí, Balbuínos, Bauru, Borebi, Cabrália Paulista, Duartina, Iacanga, Lençóis Paulista, Lucianópolis, Macatuba, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves, Rinópolis e Ubirajara. E pode ser que venha se acrescentar ou tirar algum desses municípios aqui. E para podermos complementar um pouco mais aqui, Iacanga, nós temos lá muitas ações, né? E aqui em Bauru nós temos um aeroporto que acabou de ser privatizado por 30 anos. Isso quer dizer o quê? Que nós poderemos ter aqui aviões de carga trazendo produtos para essa região, mas também levando produtos daqui para outras regiões, até para outros estados. Agora, tudo isso acontece quando se está organizado, Nelson. Não tenha dúvida. Vereador Edson, esses exemplos que a gente vai maturando aqui para a compreensão daqueles que nos acompanham de novo na nossa missão pública, eles vão dando uma noção, o que o deputado comentou, das instâncias que serão necessariamente integradas. A gente discute aqui, sem nenhum demérito ao diálogo regional, a Câmara de Bauru com suas demandas e problemas, e essas interligações que o senhor comentou estão fortemente relacionadas à nossa vocação regional, pelo comércio, pelas estruturas intermodais que o senhor mesmo mencionou. Câmaras temáticas pode fazer num curto prazo, na chamada aglomeração urbana, a necessidade que o vereador discuta o tema local, mas também tenha que discutir o tema regional com os outros colegas. E é justamente por isso, Nelson, que nós temos aqui o deputado, essa parceria com o deputado Sebastião Santos, para poder trazer do Estado esse amparo, esse cuidado para aqui com o nosso município. E eu aqui, como vereador do município, junto com os nossos pares, dentro aqui da Câmara Municipal, podemos fazer as audiências públicas para ajustar como será feito a aglomeração aqui dentro do nosso município e essa regionalização. E também os demais pares, os demais vereadores, as demais câmaras municipais estarão participando juntamente conosco e também com o deputado que está aqui amparando, cuidando da nossa cidade. Muito bom. Deputado, como a gente tem abrangência por rádio, TV, internet, infelizmente também além do eixo regional, mas estamos sendo acompanhados o tempo todo aqui em 22 cidades, dentro inclusive da aglomeração urbana aqui para fazer a citação geográfica do alcance dos sinais de 19 cidades. Já deixar o convite aqui, agradecer a presença do senhor para que participem todos desses debates, dessas audiências públicas para consolidar essa proposta. Com certeza, né? Nós estaremos aí bem próximo, até mesmo porque nos falta representantes da região para debater os assuntos dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É uma coisa que nós temos procurado pensar os temas, principalmente nas comissões pertinentes, porque como eu participo de 8 comissões, nós temos muitos debates, e esse debate muitas vezes vem de encontro a Bauru. Como nós já estamos aqui na região há mais de 13 anos, a gente conhece um pouquinho. E esse pouco que a gente conhece hoje, tendo vereadores em toda a região que estão aí com vontade, como aqui nós temos o vereador Edson, que é uma pessoa dinâmica, uma pessoa que está lá em São Paulo, vai para Brasília, vai nas secretarias, conversa aqui com o poder aqui dentro da cidade, com os seus pares, com a prefeita, com todos. Você consegue andar muito mais rápido.
E aí a gente se coloca à disposição da população, Nelson, para que esse debate ele venha realmente retimbar e a gente possa sensibilizar o governo do Estado de São Paulo para que essa região que é essencial para o nosso estado, é uma região que nós poderíamos ter aqui o deslocamento de muitos e muitos produtos. Poderíamos ter aqui grandes estruturas, como nós temos lá em Jundiaí, que pudesse armazenar produtos e daqui esses produtos saírem para os outros estados que estão a pouco mais aqui de 2 horas. E muitas vezes esse debate ele fica parado e a população muitas vezes que precisa de geração de emprego, de renda, precisa de uma organização melhor, fica parada. E aí ela acaba mudando da região para outra região onde tem lá uma condição melhor, né? Nós temos aí o exemplo de Lençóis Paulista. Lençóis Paulista que está com uma empresa se estabelecendo que vai inovar toda a região. Não tem mão de obra específica para hoje poder fazer a estrutura daquela grande empresa que está estabelecendo ali para ser atendida. Então nós vamos precisar migrar de muitos municípios pessoas para lá, capacitadas, pessoas que vão realmente fazer a diferença. E aí, Nelson, quando você fala de organização, hoje o nosso país tem 17 mil cargos vagos de pessoas que poderiam estar trabalhando em TI e que, infelizmente, não foram à faculdade, não se formaram, não quiseram essa área. E hoje nós vemos aí a questão do computador, a questão da tecnologia na internet, precisando de bons profissionais e você não acha mão de obra. E com salários muito relativos, salários que vão de 10 a 15 mil reais de início. Então, hoje, organizar grandes universidades aqui, colégios técnicos, toda uma estrutura de educação, pensando no futuro, pensando no crescimento, fazer os distritos industriais na beira da rodovia, independente se for dentro de Bauru, independente se é uma outra cidade que está ali na rodovia, é extremamente necessário. Então, é momento da população ficar atenta, é momento da população discutir, ir para as redes sociais, dar a sua opinião, falar realmente o que ela conhece da cidade. Nós temos muitas pessoas aqui na região de Bauru que hoje elas podem contribuir e contribuir muito para a criação aqui da aglomeração urbana de Bauru. Muito obrigado, deputado Sebastião Santos. Obrigado ao vereador Edson Miguel. Está lançado, Edson, o nosso debate aqui inicial para a gente acompanhar para e passo pela Rádio e TV Câmara do plano de regionalização através da aglomeração urbana, a proposta de Bauru. Com toda certeza, Nelson, nós estaremos aqui sempre atentos e também sempre convidando, e sempre que possível, o deputado Sebastião ele estará aqui ou na nossa região, e quando estiver lá na Assembleia, ele sempre tem um olhar especial aqui para a nossa região de Bauru e vai estar participando também das audiências, ele ou algum representante para nos dar esse suporte. Muito obrigado a você que nos acompanha pela Rádio e TV Câmara. Esse programa você tem na íntegra também para assistir na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos, está tudo lá. Cuidem-se e até a próxima.